Não você tudo? Não quer dar uma esperadinha para ela vai, então? Tá, tá chegando? Claro, espera sim. Porque a gente vai demorar mais é nas contas. Mas aí a gente faz com o celular. Sim. Olha, isso já tá chegando. Aí que eu fui editar um slide antigo, eles são mais curtos, né? Nem essa TV de desculpa. Pirulito, pirulito, pirulito. As pessoas curtem e comentam a foto que eu troquei de perfil, se eu botei para não aparecer na linha do tempo. Parece mesmo. Não era para parecer, né? É? Isso, até que não tenho medo de estar deixando mais comprido. Atenção. A matéria é sempre assim, sempre na última semana da prova. Ano passado ainda ficou mais espaçado, deu para ver em várias aulas. Aí eu fiz com calma, uma coisa de cada dia. Mas é que na real a gente perde baita tempo e caiu uma questão Uma de. de física moderna. Mais rápido hoje, parece. Não. Computador. Tá brincando, realmente chama. Eu achei, tá respondendo lá. O Word fica tentando abrir, não faz sentido isso. Vocês não sabem como é que eu mudo para ficar mais compridinho ali os slides? Tem lá layout, deve ser? Não, não tem layout. Design. Eu realmente não faço ideia. É, não sei se- Tá meio. de-
Ah, Ontem aquele baita calor. Ué, por que vai apresentar? Ah, ele tá estendido. Ah, não, foi elogiado, né? Não dá pra elogiar. E a católica, hein, com as questões de plágio. sério? Pegaram questões que já existiam, do Enem, da FUVEST. Não viram, Paulo? Não. Sacanagem. Tem um tempo Nem pra para se fazer a começar a fazer prova. as questões. É, pois é. Olha que cobram bem. Esse vestibular é uma piada, né? Tá louco. Tá rolando essas coisas, não tem como. Né? Tem gente que contrata. Tem o computador atrás do outro. Será que vão anular alguma coisa assim? Ou, tipo, não podem?
Amanhã já sai o resultado. né? Amanhã, tem aula. Sim.
E aí? Estão esperando? Lembra? Vês? Eu já desenho, tá? Pô. Vamos começar a sentir. É sério? Não acredito. Tava esperando. Óbvio, ela não tem graça isso não, cara. Ai, Todos têm que estar presentes. Então vamos lá, né, gente? Pega esse materialzinho. Vamos dar? Vamos ver? Gente, física moderna, basicamente assim, tudo que a gente viu está errado e faz tudo novo. Só que a gente vai ver só a base, tá? Não vamos ficar. o passador, vê se o passador tá indo. Ali, ó. É que aqui não tá no PowerPoint. Acho que é por isso. Agora vai. Clicou, né? Ah, tá. Aqui não aparece, né? Einstein foi o. Não sei se você já viu a série dele, Não. primeira temporada do Gênios, sobre a vida deles. É legal. Fazia tudo experiência mental, né? Até hoje é difícil ter tecnologia para estudar o que ele pensava. Imagina, né? Então, a relatividade restrita ou especial é a que a gente precisa saber. Tem que saber um pouquinho também sobre radiação, saber uma base sobre aquela parte de efeito fotoelétrico, né? E já é o suficiente para eles. Tá? A parte de radiação do corpo negro, que começou toda a física moderna, sempre que eles perguntam alguma coisa sobre isso, vocês vão ver aqui a última questão que caiu essa. Só para você saber que isso é física moderna. Radiação do corpo negro. Nunca caiu nada assim específico da radiação. Então, não vamos perder tempo. A teoria da relatividade restrita, então, tem dois postulados, tá, que Einstein mandou. As leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Não existe um referencial absoluto. A gente meio que comentava isso, só que lá na física clássica, lembra que os nossos referenciais precisavam ser inerciais, né? Eles não podiam acelerar. E aqui na relatividade restrita de Einstein também a gente vai ter referenciais não inerciais, tá? Sem acelerar. Depois ele fez a mais completa, né? Ele levou mais uns anos para fazer mais completa, que incluía aceleração. Ele se sentiu derrotado por ter modificado toda a física, mas só conseguia explicar a velocidade constante. Depois ele conseguiu fazer com aceleração também. E essa daqui que é a mais importante de todas. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todas as direções, em todos os referenciais inerciais. E é independente do movimento relativo entre a fonte e o observador. Aqui ele mudou toda a física, porque até então, o que era absoluto? O tempo, né? O tempo passa igual para todos os referenciais. Ele tirou o tempo e botou que a velocidade da luz é que é igual para qualquer referencial. Então, olha só, se tu vier andando a velocidade da luz e cruzar um outro carro com a velocidade da luz também, contra ti, a velocidade que vai medir o outro carro andando vai ser a velocidade da luz, não duas vezes a velocidade da luz. Imagina, se vem 100 km por hora, o carro vem a 100 km por hora, a velocidade relativa entre nós é 200, né? Mas isso só quando a velocidade é baixa, porque os efeitos da relatividade não aparecem quando a velocidade é pequena. Só vão aparecer quando a velocidade está próxima à velocidade da luz. Então, se eu estiver andando na velocidade da luz, estou andando na velocidade da luz, a gente vai se cruzar em um velocímetro, se fosse medir a velocidade, era a velocidade da luz. Então, nem a velocidade relativa é maior que a velocidade da luz. Nada pode andar mais rápido que a velocidade da luz. Tá? Esses são os postulados, e tudo é feito em base nisso. O que a mecânica clássica falava? Tá? O que era relativo era a velocidade modificável, dependendo do referencial, e o que era absoluto era o espaço e o tempo. 1 quilômetro ia ser 1 quilômetro em qualquer lugar, em qualquer referencial. 1 hora ia ser 1 hora em qualquer referencial também. Agora ele mudou. O que é absoluto é a velocidade da luz no vácuo, e o que é relativo ao espaço e o tempo. É uma viagem, né? É tipo uma religião, certo? Mas acontece. No oposto da relatividade, até os aparelhos de GPS que a gente usa,
eles iam dar um erro gigantesco. Ele só é preciso porque ele leva em conta esses cálculos relativísticos. Bom, eu não vou deduzir a fórmula, porque acho que é uma perda de tempo, né? Vocês não vão nunca usar isso. Mas, enfim, a fórmula é essa daí. Para móveis em altíssima velocidade, tá? As pessoas, quanto mais rápido elas andarem, mais devagar passa o tempo. Só que ninguém sente isso, tá? Isso é importante deixar claro. Se tu estiver andando numa nave próxima à velocidade da luz, para ti o tempo passa normal, como está passando agora aqui para nós. Se eu estiver na Terra, relativamente bem mais lento, né? Parado, a gente não pode ter, mas bem mais lento, o tempo passa também normal. A gente não percebe isso, a gente só vai perceber quando comparar os dois. Aí é que tu vai notar a diferença. E aí, assim, ó, existe uma constante que era um erro que aparecia na física toda hora. Eles iam resolver, porque começaram nessa época aqui a estudar coisas pequenininhas, estavam lá modelos atômicos, estavam estudando o átomo, as partículas que compõem o átomo. Foi bem nessa época, início do século XX, né? E estudando coisas que andavam rápidas. E aparecia sempre o mesmo erro. Esse fator de Lorentz aqui. Lorentz foi o cara que fez a fórmula do erro. Era assim mesmo o erro que aparecia em todas as contas. E o Einstein descobriu o erro. Fazendo, se eu fizer a dedução aqui, até não é difícil de fazer, mas é que é chato de fazer. Ele fez com Pitágoras. Uma coisa assim, mais básica, matemática básica, impossível. Ele deduziu essa equação aqui e a diferença entre os tempos dava exatamente o erro do Lorentz. Então ele provou para todo mundo que o tempo não poderia passar igual para referenciais diferentes, dependendo se a velocidade dele está próxima à velocidade da luz ou não. Fizeram um experimento, a gente botaram um avião andar nesse jato o mais rápido possível, ainda a favor do sentido de rotação da Terra, o máximo tempo que ele conseguiu andar com gasolina, e com um relógio atômico que estava sincronizado com o relógio atômico que estava na Terra, e depois de algumas horas andando, eles compararam e tinha diferença no tempo. Nem lá, o atômico é o mais certo que tem. Né? Dificilmente ele vai atrasar ou adiantar, leva muitos anos para isso acontecer. E em algumas horas já deu diferença, então o tempo realmente passa diferente. E esse fator aqui é o fator de dilatação, então, vamos dizer, o tempo para o referencial que ficou em repouso, aqui nós na Terra, por exemplo, vai multiplicar por esse fator de Lorentz para achar o tempo da pessoa que passou em movimento. Isso é tudo calculado em comparação à Terra. Imaginando o tempo da pessoa na Terra vai passar mais, né? Vai ser o tempo da pessoa que estava em movimento vezes esse coeficiente. Tá? Então é aquele paradoxo dos gêmeos, né? Você já deve ter ouvido falar. E imagina que dois gêmeos são sem nascidos, vamos pensar assim, aqui eles já estão adultos. Um sai a viajar próximo à velocidade da luz, o outro fica na Terra. Quando está na Terra, quando ele estava viajando volta, está na Terra está bem mais velho do que voltou. Quem viu Interestelar sabe mais ou menos como te viu. Sim, muitas vezes. Porque tem muita informação. Tem que ver várias vezes para pegar tudo. Até tem um pedacinho aqui. Eu amo. É que é difícil um filme assim ter tanta parte física certinha. Aqui está a parte. Quando ele acorda do sono, né, que ele estava viajando para essa velocidade da luz. Tinham já passado 23 anos na Terra. Ele vai vendo os filhos crescer, tem os netos, tudo, e para ele passou bem pouco tempo. Olha, né? Aqui não sai som. Né? Tá feito bem baixinho. Esse é o fator de Lorentz, tá, gente? Geralmente, a URGS dá o fator de Lorentz. Mas é essa coisa aqui. Eu vou botar as formulinhas no canto aqui. Na hora que a gente vai fazer o exercício. Então, ΔT do repouso é igual ao gama vezes o ΔT do movimento. Tá aí, mais. Horrível isso. Fazer sentido. E o gama não. Depois que eu...
Nem sei qual é o pior, que é o preto pior, né? Aqui, ó, outro bota junto, né? Outro separa. Aqui eu pretendo botar junto, provavelmente. Mas os dois são ao quadrado, tá? E acontece também a contração do espaço, tá? Quanto mais rápido tiver, mais curto fica a contração do. Esse aqui nunca caiu, pelo menos desde que eu dou aula, nunca caiu. Só na direção do movimento, tá? Na direção do movimento ele vai ficando cada vez menor, cada vez mais curto. Então, aqui eu escrevi errado, tá? Aqui era o repouso, delta L do repouso. É só lembrar que contrai, tá? Então, do repouso tem que ser maior que o do movimento. E aqui a dilatação do tempo do repouso tem que ser maior que o do movimento. Então, dilata tem que ser maior. O fator de lado tem que ser um número maior que 1, tá? Pode ser 1 se a gente tiver com velocidade muito baixinha. Aí o tempo é igual, o movimento é igual. Mas se eu tiver com velocidade próxima da luz, isso vai dar um número maior que 1. E aí, lembra que o tempo tem que dilatar para quem está parado e o comprimento fica menor para quem está parado. Fica maior para quem está parado. E vai diminuindo conforme vai andando mais rápido. Ok? Lindo, né? Vamos fazer uma continha só para vocês verem mais ou menos como é que é. José e Pedro são irmãos gêmeos. Aos 25 anos, José partiu para uma missão espacial à bordo de uma espaçonave, viajando a 200 mil quilômetros por segundo. Quando retornou à Terra, encontrou Pedro com 85 anos de idade. Qual a idade real de José ao retornar à Terra? Então, a primeira coisa que eu tenho que procurar no exercício desse é o quê? O fator de Lorentz, tá? Fator de Lorentz. 1 sobre 1 menos... Ó, já vou botar aqui. 200 mil sobre 300 mil ao quadrado da raiz. Como eu falei, o chato aqui são as continhas. Então aqui vai ficar 1 menos. Vai cortar esse monte de zero, né? Vai ficar 2 terços ao quadrado. Quanto dá ali, gente? 2 ao quadrado. 4, 3 ao quadrado. 9. Como ele me deu uma dica aqui de raiz de 5, provavelmente isso seja útil. Não sei, vou fazer no MMC. MMC vai dar 9. 9 aqui vai dar 9, menos 4. Tudo. Aqui é 1 sobre a raiz de 5 sobre 9. Isso vai dar 1 sobre 2,2 sobre 3, né? Tem igual a 3 sobre 2,2. Quanto dá isso? Vou fazer aqui a continha. As continhas são chatas. Mas o mais difícil da física moderna é a teoria. As contas. Vou arredondar 1,4, tá? Ou vou mandar duas casas depois da vírgula, para não dar tanto erro. 1,36. O próximo número aqui era 13, então vou deixar 6. Vamos sempre mandar duas casas depois da vírgula. Bom, porque aqui sempre vai ter muito arredondamento, tá? É bom duas casas depois da vírgula. Achei. Agora o que eu vou fazer? O tempo do cara que ficou na Terra, em repouso, é igual a esse gama vezes o tempo do cara que estava lá em movimento. Quem ficou na Terra passou quantos anos? De 25 até 85. 60 anos, né? Passou 60 anos. Aqui a gente achou 1,36. Então vai ficar 60 dividido por 1,36, é igual ao tempo de quem está em movimento. Então, o tempo de quem está em movimento vai ser 60 divididos por 1,36. Vai dar 44,12. Então, não faz sentido 0,12, 44 anos, né? Só que não esqueça que ele partiu com 25 anos, né? Ele vai estar com 69 anos.
Ele vai ver o irmão dele com 85 e ele vai ter 69 anos. Daí ele passou 44 anos. O que estava na Terra passou 70 anos. É uma viagem, né? É muito viagem. A gente está adestrado que o tempo é igual, qualquer situação. Mas o tempo é relativo. Quando está numa festa, passa rápido. Quando está estudando, você não passa rápido. É sempre assim. É assim que vai se explicar a relatividade. Com coisas do dia a dia, para você entender. Certo? Pensem que quem está rápido está se divertindo mais. Quem está parado está triste. Queria estar lá na festa. Não está, quem está estudando. Posso apagar? Capite? Tem aqui uns dúvidas aqui que eu já falei. Tem que fazer um dos gêmeos. Tinha que fazer um dos gêmeos. Sempre todo mundo fala do paradoxo. Mais um. A espaçonave do leitor passa pela Terra com velocidade relativa de 0,9 c. Depois de viajar durante 10 anos, tempo do leitor, quando está na nave, para na estação espacial EE-13, faz meia volta e se dirige para a Terra com a mesma velocidade relativa. A viagem de volta também leva 10 anos, tempo do leitor. Quanto tempo leva a viagem de acordo com o observador terrestre? Querem tentar fazer? Tem que fazer. Isso aí é só treinando, gente. Aqui as formulinhas. Eu vou botar porque geralmente esse fator de Lorentz é onde está. Primeiro aqui, qual é o tempo que a gente. O tempo que ele me deu é o do movimento, né? A gente está em movimento. Quanto tempo é? 20 anos. Né? Ele viajou 10 indo até essa estação e voltou 10 anos. Ele quer o tempo da Terra, aqui quem está parado em repouso, e ele tem que achar o campo. Ele vai ficar embaixo. Quanto é 0,9 ao quadrado? 0,81? Sim. E 1 menos 0,81 vai dar 0,19. Está jogando duas caras depois da vírgula. 0,44. Dá 2,27. Fator de Lorentz. Então, o tempo para quem ficou na Terra em repouso vai ser igual a gama vezes o tempo para quem está em movimento. Vai ser 2,27 vezes 20. Há 45 anos. Olha que viagem. Para ti foi 20, na Terra passou 45 anos. Mais que o dobro. Melhor filme para ver e pensar nisso é Interestelar. Mas. Pior que eu nunca vi. Não, é Maravilhoso. Não? Pois é, todo mundo fala. Mas não, mais uma vez só, senão tu não vai entender. Sério? Aquela situação lá, quando ele entra no buraco negro, é que a viagem, porque ninguém tem ideia como é que é, né? Eles viajavam lá, né? Mas como não existe nada definido, Ele podia fazer o que ele quiser. pra mim a melhor cena é quando ele desce naquele planeta de água, das ondas, e aí ele volta. E aí o cara tá tipo, esperou, ele falou, meu Deus, eu tô há 40 anos esperando vocês, passa tipo 1 hora só. Nossa. Isso é possível mesmo. Então, É. Pra ti não muda nada, tu não percebe.
Posso apagar? É que vocês estão confiantes? Eu vou ser bem sincero. Eu não tô nem aí. Aí que vai bem. Quando a gente está assim, ele vai bem. E você? Levanta. Não. Ó, 2014, faz um tempinho que a gente caiu. E foi do espaço. Ó. Os muons cósmicos são partículas de altas energias, criadas na alta atmosfera terrestre. Vamos mostrar a questão na prova, vou tentar deixar vocês tentar resolver. Que letra vocês marcariam? Não vale pesquisar, tá, gente? Tem que olhar na internet. Faz conta que vocês estão fazendo a prova. Só para ver. Olha aqui. Viu? Ele dá o fator de Lorentz. Tudo. Amanhã vocês vão ter tempo de almoçar. Vai, é verdade. LS é o quadrado embaixo do grande. É, isso aqui. Olha ele fala. Aqui. Ali. Não, mas ali eu já ver. Ele já deu ao quadrado, no caso. Então, Sim. isso aqui era uma coisa que ninguém explicava até Einstein. Como é que os mundos chegavam na Terra se eles não tinham vida para chegar? O tempo de vida deles não permitia eles chegar. Por isso, não é aquilo, tá bom? Não sei, não. Isso também aí me veio. Acho que não, mas. No passado, a questão de esconder foi ridícula. Muito fácil. Isso aqui faz ver, acho que teve mais uma depois de 14 só que era só. É sempre teoria, quase sempre teoria. No contexto. Conseguiram achar alguma coisa? Além de difícil. Achei difícil. Ó, Era pra achar a raiz depois. Eu achei. pode ser, não sei. De repente sim. Não fiz, na real. Fiz ano passado, né? Eu fui olhar a questão do ano passado porque eu não cheguei a adicionar nenhuma da prova do ano passado aqui, porque eu me lembrava que tinha sido uma coisa idiota. Agora eu fui ver para. Por isso que eu não adicionei nada. Ó, os mundos cósmicos são partículas de altas energias criadas na alta atmosfera terrestre. A velocidade de alguns desses muons é próxima da velocidade da luz, tal que v ao quadrado é igual a 0,998c ao quadrado, 3 cada vez. Sacanagem. E seu tempo de vida em um referencial em repouso é de aproximação, ou seja, né, o tempo do repouso
2 vezes 10 na menos 6 segundos. Pelas leis da mecânica clássica, com esse tempo de vida tão curto, nenhum muon poderia chegar ao solo. No entanto, eles são detectados na Terra. Pelos postulados da relatividade restrita, o tempo de vida do muon em um referencial terrestre e o tempo t0 são relacionados pelo fator relativístico, que é o fator de Lorentz. Para um observador terrestre, a distância que o muon pode percorrer antes de se integrar é aproximadamente 1,33. Então, o muon, na verdade, esse tempo aqui é o do movimento, né? Ele está andando a essa velocidade de 0,998 c quadrado. Para nós, na Terra, a gente está parado, né? Aí vai passar um tempo maior do que isso aí, né? E aí ele vai conseguir andar mais. Aí vamos ver qual é a distância que ele vai andar. Até tu identificar, tem que ter muito cuidado, né? Quem é que está em movimento e quem é que não está em movimento. Eu tinha botado o muon em repouso, que ele falou que é o tempo de vida e o referencial em repouso. Sim, mas aí é o tempo de vida que o muon tem. 2 vezes 10 a menos 6, se estiver parado. Para ele, em movimento, vai passar esse tempo também. Mas para quem está na Terra, não. Então, aquele é o nosso referencial em movimento. Quanto vai dar o gama? Vou fazer a quantia do gama primeiro. Sobre menos 0,995 c quadrado sobre c quadrado. Eu não sei se vocês viram que isso aqui, se desse 1, mas eu andasse a velocidade da luz, ia ficar 1 menos 1, 0, raiz de 0 é 0, e 1 dividido por 0 é infinito. Então, um valor naquele tempo ia parar. É a teoria. Como não dá para andar a velocidade da luz, não sei se para. Quanto vai dar 1 menos 0,998? Jeová. 0,002. E a raiz? Bom, vou fazer aqui contigo se a gente estivesse fazendo a conta. Não vou usar a calculadora porque vocês vão estar lá no dia sem ter. Aí tu faz 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3, é isso? E a raiz? É? Deixa a raiz. 2 de o quê? Dividido por 1000, pode ser? E tem raiz de 1000? Aqui a gente pode fazer assim, ó, para ficar mais fácil. Tem que deixar para aqui, né? Para poder tirar da raiz. Vou botar 20 vezes 10 na menos 4. Eu sei que 16 seria 4. 25 seria 5. É uma coisa entre 4 e 5. Ficaria. Tem calculadora? Pode fazer isso aqui, né? Ah, vai. Ficaria. (14) vezes 10 na menos 2. Não é? Porque raiz de 2 é 1,4. Raiz de 10 é. Também não tem. Botar 4,5 vezes 10. Se eu tivesse na prova, eu ia fazer assim. Ele está mais perto do 25 do que do 16, né? Não, ele está mais perto do 16, né? Do 25. Então, tá 4,4. 1 dividido por 4,4. Não, tem que fazer a raiz ainda, né? Ah, já fiz. 4,4. 1 dividido por 4,4. Aí eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu fiquei muito longe da raiz. 0,0. Ó, viu? 0,044. Tudo bem? 1 dividido por 4,4. Vou fazer 0,44. Ah, não, é 4,4. Vai dar 2,2. 2,227 vezes 0 dá 2. Dá 22,72. Fator de Lorentz.
Isso aí, imagina fazendo essa conta na prova. Eles não pensam, na real, né? Isso vai dar 40. Vai dar mais 44. Adicionando. 45,4 vezes 10 a menos 6 segundos. Esse é o tempo, então, para quem está na Terra. Ele vive 2 vezes 10 a menos 6 segundos, mas um observador na Terra vive 45,4 vezes 10 a menos 6 segundos. Aí a gente faz velocidade e a distância do tempo para ver qual é a distância que ele percorre com essa velocidade toda aí. Tá? Só que cuidado, né? Para achar a velocidade dele, tu vai ter que tirar a raiz disso aqui. Então, Tá agradável. é muito sem noção, né? 300.000. Não, primeiro eu vou tirar a raiz, né? De 0,998 vezes 300.000. Então, velocidade. Bom, eu vou botar, gente, isso aqui é quase IC, né? Eu vou botar a velocidade da luz, tá? Acho que, pô, como ele quer em metros, eu vou botar 3 vezes 10 na 8. Não vou fazer essa conta. Delta S está praticamente a velocidade da luz. E o tempo é 45,4 vezes 10 na menos 6. Então, isso vai dar aqui, 3 vezes 45,4, 13,6 vezes 436 vezes 10 na 2, 13,6 vezes 10 na 3. Jesus, hein? Imagina fazer isso aqui, gente, sem calculadora. Bota pra caralho. Tem que ir chutando valores próximos. É. A letra C, né? Simples. Desde certa resposta. Nessas questões não vai ser uma. Eu falo assim. Ser chavante. Mas você sabe o que é conhece, né? Sim. Tá, só isso. Bota pra cá. O que você estava fazendo em 2014? Eu estava fazendo 10 anos. Nem sabia que isso aqui só tudo existia. Pessoas sofrendo. Eu e o Roberto, mas o Roberto não aparece. Não, 9. Pode ser 9. 9 anos. Agora, Já tinha 9. 2014, eu tinha 10, eu ia fazer 10. Só nasci em 2004. Não sabe contar, Roberto? Foi o ano que eu troquei o Marco, então pelo Gonzaga. Ó, URGS 2018. Dilatação temporal e contração espacial são conceitos que decorrem da Relatividade. relatividade, é claro. É isso. Vai acertar essa, Roberto? Oi? Vai acertar. Dilatação temporal e letra? Não é fácil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Planck, né? Vamos sair do mundo das supervelocidades e entrar no mundo das partículas subatômicas. A física moderna é sobre essas coisas, tá, gente? Acho que esse link não vai dar. Era para ser um link. Não é. Bom, teve. Vocês me acharam que era 10, Como é que eu boto Planck? não sabe mais contar? Não dá pra ver daqui. Não tá aparecendo. E mesmo com o Enem passando ainda tem. Olha lá, não vai? Sim, não nasce com um ano, tudo faz um ano depois, né?
Fiquei pensando, não tinha 12, eu fiquei pensando. Não, Ele tinha feito 9. depende. Tu ia fazer depois, né? Ó, eu fiz em 2004. Mas tu nasceu, Tu nasceu em 2004. mas tu contando o começo que tu nasceu, menos o começo que tu tá agora, mais o ano que tu tá, aí dá. Como é que eu faço? Tu clicou no símbolozinho ali? Encerrar a apresentação. Mas aqui não, eu estou na apresentação, isso aqui, ó. Eu clico ele pulo. Que merda. Ai, eu acho que assim não dá. Acho que não dá. Ah, tá só Eu espero. Olha, catástrofe. Está ali. Nós vivemos em um universo que brilha. Aqui, só para vocês entenderem a função do temperatura do meio. corpo negro, da radiação do corpo negro, tá? Radiação Vai ter uma ideia. até que ele atinja equilíbrio térmico com o meio. Isso vale para pessoas, cachorros, objetos inanimados em geral, galáxias nebulosas e matéria em geral. Um mecanismo que possibilita esse fenômeno é muito importante para a física e recebe o nome de radiação de corpo negro. Um corpo negro é um conceito idealizado de um objeto que absorve toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele e depois a reemite, originando o tão famoso espectro de corpo negro, que só depende da temperatura do corpo. De acordo com o espectro, cada temperatura tem um pico de emissão em uma determinada frequência, ou, se você achar melhor chamar assim, em alguma determinada cor. E conhecer esse espectro é de extrema importância para a física. Só de olhar para uma estrela através de um telescópio, por exemplo, nós podemos diretamente afirmar a temperatura da sua superfície. Tudo isso com base na sua cor. O Sol, com um pico de emissão mais ou menos no verde, nos permite afirmar diretamente que a sua temperatura superficial é da ordem de 5.800 Kelvin, cerca de 5.400 graus Celsius. E quanto mais quente um corpo, nesse caso uma estrela, for ficando, maior será sua frequência de pico de emissão. É por isso que estrelas azuis são mais quentes do que estrelas amarelas, que, por sua vez, são mais quentes do que estrelas vermelhas. Isso faz com que o azul seja oficialmente a cor mais quente. Mas o interessante é que o que hoje é um conceito tão trivial na física, o conceito de corpo negro, no final dos anos 1800 e início dos anos 1900, gerou uma revolução. O motivo? Uma catástrofe. O ano é 1900. Menos de 20 anos haviam se passado desde a comprovação experimental da existência de ondas eletromagnéticas. A emissão de radiação já era estudada por sujeitos como Lord Rayleigh e Sir James Jeans. Eles estavam interessados em modelar o espectro de emissão de corpos negros, a partir de dados experimentais que já existiam na época. O problema é que eles tiveram que fazer isso tudo utilizando a física clássica, que na época eles chamavam apenas de física, porque, bom, era a única física que eles tinham. E os dois foram os autores do primeiro modelo de radiância de corpos negros, o modelo de Rayleigh-Jeans. E o modelo funcionava bem e concordava com as medidas experimentais para pequenas frequências. Mas existia alguma coisa estranha, algum problema visceral. O modelo previa que, conforme a temperatura aumentasse, a frequência deveria aumentar também. Isso era alguma coisa bem diferente do que as medidas apontavam. Os dados experimentais diziam que, conforme a temperatura do corpo aumentasse, a frequência deveria diminuir. Isso tinha duas implicações bizarras. A primeira é que o modelo de Rayleigh-Jeans não conservava energia. Conforme a frequência aumentava, o corpo emitia mais e mais radiação, tendendo ao infinito. Isso por si só é motivo suficiente para descartar uma teoria por completo, porque isso viola um dos princípios básicos que nós físicos adoramos e sempre tentamos respeitar, que é o princípio da conservação de energia. E o modelo deles também implicava que todo o corpo, por emitir quantidades infinitas de radiação a frequências altíssimas, deveria estar emitindo doses letais de radiação só por existir e estar a uma temperatura maior do que o ambiente. Pensem no seguinte: se o modelo deles estivesse certo, nós provavelmente morreríamos pulverizados por radiação de altíssima energia só de acender um fósforo.
que eu não preciso ser muito inteligente para me mostrar que é inofensivo. Isso ficou conhecido como a catástrofe ultravioleta, e nada da física na época parecia resolver o problema. E aí que entra Max Planck, um físico alemão. Nos anos 1900, Planck se deparou com o problema dos corpos negros e começou a estudar maneiras de tentar resolver o problema. Antes de Planck, os átomos que compunham os corpos negros podiam ser vistos como pequenas molas que oscilavam com determinada frequência. E essa frequência, por sua vez, era a frequência da radiação absorvida e depois emitida pelo átomo na forma de luz. O detalhe é que, classicamente, esses osciladores poderiam oscilar com qualquer energia, seja ela 1 vezes Z, 1,33 vezes Z, 2,45 vezes Z. São números muito feios e quebrados. O postulado de Planck afirmava o seguinte: os corpos negros continuavam sendo formados por pequenos osciladores que absorviam radiação e depois oscilavam com determinada energia. Energia essa que era a mesma da radiação emitida, mas agora as únicas energias permitidas eram múltiplas inteiras de um número pequeno mesmo. Por exemplo, 1 vezes Z, 2 vezes Z, 3 vezes Z. A gente já viu quando você da carga elétrica, sempre é Essa proibição de que os número átomos básico, pudessem então, oscilar com qualquer energia, mais tarde foi revelada como a quantização da energia. E esse foi o espetacular, ainda que sutil, nascimento da física quântica. E Planck resolveu o problema dos corpos negros e, consequentemente, a catástrofe ultravioleta. Graças à quantização de energia, a probabilidade dos pequenos osciladores dos átomos oscilarem com energias muito grandes e emitirem frequências muito grandes se mostrou muito pequena. Então, as grandes frequências, como o ultravioleta e tudo que fica acima do ultravioleta, não dominam mais o espectro. Ou seja, o modelo de radiância dos corpos negros finalmente concordou com os dados experimentais. O que nós aprendemos hoje é que muitas vezes na ciência é através de erros e incoerências entre teoria e experimento que o avanço é feito. Talvez se a catástrofe ultravioleta não tivesse aparecido nos nossos cálculos, nós não teríamos descoberto e aperfeiçoado a física quântica. E o mundo de hoje seria totalmente diferente. Muito obrigado e até a Isso aí próxima. é sobre a radiação do corpo negro, tá? E o coisinha, ele só fala teoria mesmo. Mas a ideia é essa daqui, ó. Então, a física quântica, o principal físico que contribuiu foi o Max Planck. Então, ele diz que a nossa energia é quantizada. Eu não posso ter qualquer valor de energia. Eu tenho que ter pacotes de energia, tá? E essa menor quantidade de energia que a gente tem, nós chamamos de fótons, tá? E é assim que a gente calcula a energia que cada fóton da luz tem também. A gente sabe que a luz pode ser considerada uma partícula também. E a energia é calculada com a constante de Planck vezes a frequência. Então, sempre que eu quiser calcular a energia de alguma coisa, eu preciso da frequência dela, né? E multiplicar pela constante de Planck, que é... Eles dão a constante de Planck, tá? 6,63 também. Ninguém precisa decorar isso aí. Eles dão. Amém, Senhor, né? Beleza. É a menor energia que uma onda luminosa pode possuir, essa daqui que é o fóton, então. Só vai ter pacote de energia com esse valor aí. E aí, isso fez com, essa teoria aqui fez com que o Einstein resolvesse o problema do efeito fotoelétrico. Então, o que acontece? Tá? Eles descobriram que quando a gente ilumina uma superfície metálica com luz, às vezes essa superfície metálica solta elétrons quando isso acontece. E eles não sabiam explicar direito como isso acontecia. Mas pode sair elétron da chapa somente com luz. Então, a física clássica tentou, se a gente fosse pensar, né, com a física clássica, tentar resolver esse problema, a gente sabe que se eu aumentar a intensidade da luz, eu vou dar mais amplitude, vou dar mais energia para o sistema. E aí esses elétrons poderiam então ir absorvendo essa energia e quando eles tivessem a energia suficiente, eles iam começar a soltar elétrons. Isso é o que diria a física clássica. Então, qualquer luz de qualquer frequência conseguiria largar elétrons na chapa.
É só ir aumentando a intensidade para aumentar a energia que está incidindo sobre o metal, até que a energia seja suficiente para liberar os elétrons. Só que eles viram que não adianta. A luz vermelha, por exemplo, por maior que seja a potência da lâmpada, por mais que aumente a intensidade dessa lâmpada, não acontece o efeito fotoelétrico. E já a luz azul, por menor que seja o feixe de luz que tu bote na chapa, já arranca elétrons. A física clássica não conseguia explicar isso. Tá? E aí Einstein explicou. Ele que revelou lá o segredo do efeito fotoelétrico. E foi por esse motivo que ele ganhou o Nobel da Física. Né? Ele não ganhou o Nobel por causa da relatividade. E os físicos, até a morte dele, não tinham entendido muito bem, 1955, tinham entendido muito bem a teoria dele, e aí, mas achavam que ele era uma pessoa importante que tinha que ganhar o Nobel e acabaram dando o efeito fotoelétrico. Ele pegou todo o prêmio e deu para a ex-mulher dele, né? Ele deu a vida da ex-mulher dele. Então ele deu dinheiro para ela. Ele já era rico. Tá, mas não esqueça que na física clássica a energia está relacionada à intensidade, que seria a amplitude da onda. Tá? Então Einstein usou a ideia do fóton para explicar esse efeito. Então a explicação é a seguinte: os elétrons só podem absorver energia se o fóton tiver a energia suficiente para arrancar ele dali. Ele não consegue absorver a energia de um fóton se aquela energia não for suficiente para tirar ele da chapa. Tem que ser, pelo menos, a energia suficiente para arrancar ele dali. Tá? E, então, eles tinham descoberto que existia uma frequência limite da luz para que começasse a arrancar elétrons, não adiantava aumentar a intensidade que isso não ia dar. Cada metal tinha uma frequência diferente, e abaixo dessa frequência limite, então, não tinha o efeito fotoelétrico, e assim mantinha. Então, a ideia dele é essa daqui, tá? A energia cinética que os elétrons saem da chapa é igual à energia do fóton que ele absorveu, tá? Menos o trabalho realizado para tirar ele do metal. Tipo, ele ganhou 10 joules, vamos chutar, valor 10 joules, mas ele precisava de 5 só para sair da chapa. Então, ele ficou ainda com 5 joules de energia cinética para se movimentar. Então, se chega uma energia menor, por exemplo, né, a luz vermelha, ela tem uma frequência baixa. Não interessa eu jogar muitos fótons lá. Os elétrons não vão absorver, porque essa energia não é suficiente para arrancar eles da chapa. Se eu boto azul, aí eu vou ter já uma energia suficiente para arrancar esses elétrons. Então, qualquer intensidade luminosa que eu bote, qualquer quantidade de fótons que atinge o metal, vai arrancar elétrons. Ok? É a tal da dualidade onda-partícula. Então, às vezes, a luz se comporta como uma onda, como na difração, às vezes ela se comporta como uma partícula, como no efeito fotoelétrico. Se tu for tentar explicar pensando a luz como uma onda, tu não consegue explicar o efeito fotoelétrico. For explicar a luz como uma partícula na difração, tu não consegue. Então, esses fenômenos aqui são as provas de que ela se comporta das duas formas. Então, a URGS 2020 cobrou o seguinte: no início do século XX, a física clássica começou a ter problemas para explicar fenômenos físicos que tinham sido recentemente observados. Assim começou uma revolução científica que estabeleceu as bases do que hoje se chama física moderna. Entre os problemas antes inexplicáveis e resolvidos nesse período, foi a indução eletromagnética. A indução eletromagnética ainda é da física clássica. A radiação do corpo negro. Primeira lei da termodinâmica? Não, isso é anterior, física clássica. Radiação do corpo negro, indução eletromagnética? Não. A indução eletromagnética é a última matéria da física clássica. Foi aquela que a gente viu da lei de Faraday. Radiação do corpo negro, sim. Efeito fotoelétrico, sim. E radioatividade. Fáceis também. Geralmente é assim, bem tranquilo. Aquela lá de 2014 foi sacanagem. Essa daqui também não é muito legal, mas é mais fácil. Um apontador laser emite uma radiação de comprimento de onda igual a 600 nanômetros. Vamos anotar. Isso é 600, eu ainda deu ali, olha, bonitinho. 600 vezes 10 na menos 9 metros. São dadas a velocidade da luz no ar, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e a constante de Planck, como eu falei, eles dão, né? 6,6 vezes 10 na menos 34 joules. Os valores que melhor representam a frequência da radiação e a energia de cada fóton são, respectivamente, a frequência de radiação e a energia de cada fóton.
Vamos lá então, né? Como é que eu vou achar a frequência? Que fórmula eu usaria para achar a frequência? Hã? Vai lá ver, querido. Vai dar um lá, tem componente de onda, eu posso achar a frequência. Legal? 3 vezes 10 na 8 é igual a 6 vezes 10. Eu lembro que a esquerda aumenta, né? Menos 8, menos 7. Vai ficar 3 vezes 10 na 8, divididos por 6 vezes 10 na menos 7. Era 0,5 vezes 10 na 15, né? Que é, ali está 50, 5 vezes 10 na 14 reais. Eu já eliminei 3 já. Pode saber fazer essa continha aí, para dar o chute melhor. Já dá para pegar uma moeda do bolso. Cara de coroa. Nem o gordinho. Tá. Como é que eu vou achar a energia de cada foto? HF. É a constante de Planck. 6,6 vezes 10 na menos 34 vezes 5 vezes 10 na 14. 6 vezes 5, 30, né? 6 vezes 10. Já tem aqui a resposta. Já dá para ver que é assim. Na 20, menos 20. Vai ficar 3,3 vezes 10 na menos 19. Essa parte aqui é mais fácil da condensação. A relatividade os números muito. Física clássica, matemática é simples. O máximo que tu faz é levar um quadrado, é uma raiz. Quase tudo a gente se dividir. Isso aí conseguiriam? Agora conseguem. Energia do fóton H é hoje, Pedro. Eu tenho agora para. E aí, mano, o que que está. Quais são os seus pensamentos para essa pessoinha? Esperança? Física no primeiro ou no segundo? Esperança, não faço a mínima ideia. O mínimo. Eu vou dizer. Também não. Não sei também. Eu sei que vai ser a mais linda. Esse aqui. Eu não sei que nenhuma fora. E não caiu nenhuma no Enem que eu precisasse ensinar Deus ver tudo. Não caiu nenhuma. Foi o Enem, foi tanto. Viu? Por isso que não precisa estar Eu vendo. que Deus vê tudo. E veio um ateu pra mim. Distância igual a quantidade. À toa. Gente, 2011. O que vocês estão fazendo em 2011? Vendo sessão da tarde comendo, eu acho fechado. Maria. Gente, cerca de 60 fótons devem atingir a córnea para que o olho humano perceba um flash de luz. E aproximadamente metade deles são absorvidos ou refletidos pelo meio ocular. E, em média, apenas 5 dos fótons restantes são realmente absorvidos pelos fotorreceptores bastonetes na retina, sendo os responsáveis pela percepção luminosa. Então, pelo menos 5 fótons tem que chegar lá nos bastonetes para a gente ver a luz, tá? Considere a constante de Planck 6,5 vezes 10 a menos 34. Aqui, quando ele está a constante de Planck, já sabe que eu já HF. Tá? Com base nessas informações, é correto afirmar que, em média, a energia absorvida pelos fotorreceptores quando luz verde, não tinha que ter quando há luz verde, com comprimento de onda igual a 500 nanômetros de lua, ficou bem parecida, né? Ele deu comprimento de onda, que seria muito óbvio da frequência. A gente acha a frequência, aí tu vai achar a energia que cada fóton da luz verde tem. E aí tu não pode esquecer que os nossos bastonetes estão recebendo 5 fótons. Então tu vai achar de um fóton, esse aqui, e aí multiplica por 5 depois. Então vamos lá. Primeiro vai na definida. 3 vezes 10 na 8 é igual a 500. Eu já vou arrumar, né? 500 vezes 10 na menos 9, menos 8, menos 7.
Será 3 vezes 10 a 8 divididos por 5 vezes 10 a menos 7. Quanto dá 3 divididos por 5? Por exemplo, Vai bem. Fala 0,6. Ah, é? Eu lembrei que 6 vezes 5 é 30, e aí ficaria 30, né? Vai dar na 15. 16 vezes 10 dá 14 reais. Aí, a cada fóton recebe essa energia aqui, ó. 6,6 vezes 10 dá menos 34, vezes 6 vezes 10 dá 14. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36. 38 é 9. Vezes 10 na menos 20. Vai dar 13,96 vezes 10 na menos 19. Isso aqui, ó, cada fóton, mas são 5. Multiplica por 5. Quanto dá? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45. 48. 5 vezes 3, 15, 19. 19,8. 19,8 vezes 10 na menos 19 joules. Ele arrumou aqui, né? 1,98 vezes 10 a menos 18. Que lindo. Não tem nada de bonito. Mas essa aqui é mais fácil. Cada fóton é HF. É outro. Só falar um pouquinho da radiação, tá? Vou falar da radiação e deu. Você aqui. Você já vem aqui. Como você não é que tu tá pensando? Tá, eu vou pular isso daqui. Você já vem aqui. Então, você sabe que a radiação é emitida sempre que o núcleo está instável e ele quer ficar instável. Por isso, ele emite o alfa, o beta ou o gama. Né? O que é alfa? É o mais borradão de todos. Ele teria 2 prótons e 2 nêutrons. Né? Ele é igual a um núcleo de hélio. Só é bom lembrar que ele nunca foi um núcleo de hélio, tá? Só tem a mesma estrutura. Tem a menor penetração. Ele é maior, né? Não consegue penetrar. Partícula beta. A beta não tem massa, mas ela tem carga. Existe o beta mais e o beta menos. Ele pode ser uma partícula sem massa com a carga de um próton ou uma partícula sem massa com a carga de um elétron. Isso é porque já entra lá nos pósitrons, coisas que tem dentro dos prótons. Tá? E a gama é só uma onda eletromagnética. É um fóton. Tá? É a mais penetrante. Tá aqui, ó. O alfa é o primeiro, que uma folha de papel já é suficiente para trancar ele. O beta, uma mão já é suficiente para parar ele. E o gama passa até o aço. Nem o Superman não consegue ser bloqueado. Aí caiu isso aqui, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo na ordem que aparece. Quando o núcleo de urânio 236 U92 absorve um nêutron, forma-se um núcleo 239U92, que é o radioativo com meia-vida de 24 minutos. Os núcleos de urânio 239U92 emitem radiação piriri e transformam-se em núcleos 239 e acho que aqui, né? 93. Opa, o que mudou aqui? Mudou só a carga, a massa não, então é beta. Tá? Se não mudasse nada, era gama. E se mudasse a massa também, era o alfa. É assim que a gente vê. É fácil. Vai que isso aqui ajude você a acertar uma única questão. Só vai ser bom. Aqui é beta. E aqui? Aí, esses aqui, 239MP93, que também fazem uma emissão radiativa e se transformam em 239U94. Ó, de novo, a massa não mudou, mudou a carga, é beta. Os dois são beta. É assim que a gente vê. Eu não gosto da matéria que é muito perto da química. Eu acho que... Lindo, né? Isso, cara. Nasci da natureza são lindos. Era isso. Lógico, né? Que é bom é ver cada uma dessas coisas em 2 aulas inteiras que a gente vê como é detalhe. Mas não é o momento para isso. É só para matar uma questão a mais lá, se conseguir.
Vai que cai alguma coisa que eu falei aqui, te dá. Eu já dei sorte isso no Enem, né? Algumas eu consigo falar. Ah. Gente, uma boa prova. Não. Façam com calma, tranquilos. Obrigado. Pode Você ser tá que a gente bem? a gente é uma pessoa mais calma lá, né?